no Natal. É um belo dia para a gente refletir, para que a gente não perca a essência de Cristo Jesus. Jesus deixou bem claro em Mateus, por exemplo, quem não ajunta, espalha, da necessidade da gente não perder a essência, o bom perfume de Cristo, que é a misericórdia, que a gente sirva a Deus como servos, não pensando em dar o melhor para Deus na lógica humana, mas na lógica que Cristo ensinou, da misericórdia, buscando não só o perdão, mas ajudar os necessitados, os mais pobres, aqueles que não têm acesso à palavra de Cristo, a dar de graça o que de graça recebemos. Então, nós não podemos fazer do evangelho escândalo, tanto para aqueles que estão recém-chegados dentro da igreja, quanto para os ímpios, transformando a igreja em um lugar de comércio, como se fosse um shopping, uma galeria. Não é sobre o templo ser bonito ou não, é que na igreja nós estamos indo para adorar o Senhor e nós não podemos fazer a casa do Senhor como se fosse um cinema, um espaço para outras coisas que afastam da presença de Deus. Não adianta de nada ter números de pessoas lá se o coração delas estiverem longe do Senhor. Nós temos que instruir os jovens a irem na igreja unicamente, exclusivamente. Claro que eles vão estar em comunhão com os irmãos, mas a gente tem que incentivar eles a irem para ouvir a palavra, para pregar a palavra, para se conectar com Deus, para buscar intimidade com Deus, e não para poder estar indo ali para poder fazer diversões de jogos. A gente tem um acampamento, uma coisa na igreja é uma coisa, a gente transformar a igreja num comércio semelhante àquilo que Deus repreendeu na palavra, deixando bem claro, repreendendo os mercadores que faziam ali por conveniência. A troca de moedas, eles faziam tudo que parecia ali agradável na lógica de alguém, semelhante ao argumento que algumas pessoas utilizam hoje. Eles podiam simplesmente falar, é conveniente, isso é para ajudar os irmãos da igreja, como instituições financeiras que hoje existem dentro da igreja, como comércio, como lugares para vendas de alimentos, de jogos dentro da igreja. A igreja não é um lugar para poder fazer escândalo, para poder fazer um lugar de parque de diversão, de comércio. A gente está lá para adorar a Deus, para poder buscar o caráter de Cristo Jesus e não para fazer uma casa de networking, como se a casa de Deus fosse um lugar para que a gente voltasse para o lucro, para o comércio. Isso é um absurdo e a gente não pode fingir como se isso fosse dar o melhor a Deus, quando Deus ensinou que lavar os seus pés é o melhor, é a gente buscar, porque enquanto muitas pessoas estão fazendo comércio com o evangelho, tem crianças na África passando fome, tem crianças no nosso próprio território nacional que estão passando necessidades, que precisam de alimentos. Quantas pessoas e quantas vidas não conhecem a Jesus? A par disso, tem pessoas ali se preocupando com coisas supérfluas, mas se esquecendo que não é simplesmente sobre lugares bonitos. Não há problema o templo ser um lugar bonito e buscar dar o melhor a Deus, o melhor microfone. O problema é quando isso se torna um local de vendas voltado para o lucro, voltado para o comércio dentro do evangelho e voltado para o network. Quando, na verdade, Deus nos ensinou que a sabedoria clama e nos ensina a buscar a essência de Cristo Jesus, que é a adoração em espírito e verdade, e ajudar o próximo, não se esquecer da misericórdia. E me fala, que misericórdia é essa? Ainda que você fale que não está vendendo o batismo, se você coloca uma regra ali de barreira, onde a pessoa ela tem que falar que ela passa necessidades financeiras e ela não pode se batizar porque ela não tem condição de comprar uma camiseta, você já está colocando uma regra da qual Jesus não colocou, cobrando por aquilo que de graça deve ser dado. Porque não importa se não estão cobrando pelo batismo somente pela camiseta, se querem ordem que saia do bolso de vocês, e não que pessoas tenham que ser humilhadas ou segregadas, colocadas numa posição de ter que expor a sua condição financeira para falar assim, olha, eu não tenho condição de ser batizado porque eu não tenho dinheiro para poder comprar a camiseta, quando Jesus nunca faria esse tipo de coisa e nunca aceitaria esse tipo de coisa. Fé, até o lado contrário tem. O Senhor mesmo disse, nos ensinou que até os espíritos imundos reconheciam Jesus. E Ele nos ensinou que no grande dia, muitos que
tiveram feito milagre no nome de Jesus Cristo não serão salvos, porque eles se esqueceram dos principal, os pequeninos, do amor ao próximo, que é o mandamento de Cristo Jesus. Então não adianta a gente ter simplesmente conhecimento da letra, a gente buscar dar o melhor para o Senhor naquilo que é na nossa lógica humana e se esquecer da essência de Cristo Jesus, que é a misericórdia, e não a gente ficar vivendo semelhante ao fermento dos fariseus. Jesus nos deixou bem claro que nós não podemos fazer isso, e ele exortou a igreja. E na parábola do dia do juízo, Jesus nos deixou bem claro que ele quer de nós misericórdia, e ele diz: tive fome e não me deste de beber, tive sede e não me deste tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, apartai-vos, malditos, para o fogo do inferno. Então, Jesus nos deixou bem claro que a consequência daqueles que se esquecem da essência da misericórdia, aquilo que nos grava como cristãos, é seríssimo. Então, a gente não pode simplesmente fingir que tá tudo bem, uma igreja, ela se posicionar como se estivesse tudo bem, a venda, o comércio das escrituras sagradas, a venda e o comércio de camisetas como regra para poder, como condição para conseguir batizar, porque isso você está afastando aqueles a quem Jesus se sentava à mesa, de conseguir o que de graça nos foi dado. Então, isso não é certo. Ainda que abram exceções para essas pessoas não deveriam se humilhar para conseguir aquilo que de graça nos foi dado, aquilo que Cristo Jesus veio trazendo de graça. Então, nós não podemos fazer isso com a casa do Senhor. Não se mistura o sagrado com o profano. O Senhor nos chamou para amar, para misericórdia. E não basta o conhecimento de teologia, o conhecimento da palavra, porque isso nos aproxima do fermento dos fariseus. E nós estamos aqui para viver a essência de Cristo Jesus, que é a do amor, o amor de verdade, o amor ao Senhor e ao próximo, como a nós mesmos. E buscar isso é bem diferente da gente se posicionar na igreja, trazendo números de pessoas, mas ensinando elas como se elas estivessem na igreja para poder fazer coisas que não aproximam de Deus, mas na verdade afastam elas do Senhor. Como se a igreja fosse um lugar de shopping, de comércio, de tatuagem, coisas que não cabem. Não importa se é certo ou não, não importa se querem quebrar a religiosidade de aparência, de falsas aparências ou não. Nós não estamos na igreja para poder ficar fazendo rebelião. Nós estamos para adorar o Senhor e deve ter reverência, respeito ao Senhor, ao lugar de adoração. E não pensem que Deus está se agradando. Ele simplesmente separará o joio do trigo no tempo certo. E ele deixou bem claro que no dia do juízo, muitos que fizeram milagres no nome de Jesus Cristo não serão reconhecidos. Então, atentai, porque fé até os espíritos imundos têm. Não se deixem enganar pelas mentiras do diabo, porque vocês realmente querem arriscar viver uma vida dentro desses lugares, mas de fato se afastando de Cristo? É hora de pensar como igreja, nos resguardar. Na essência de Cristo Jesus, o Natal nos chama a lembrar do nascimento de Cristo Jesus e que ele nos ensinou que a melhor oferta é aquela que é feita de coração. Não tem nada de errado a gente buscar lugares bonitos, um bom microfone. O problema é a gente fazer do lugar sagrado um lugar de comércio, um lugar de escândalos, como algumas pessoas fizeram. A paz de Cristo Jesus.